Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProLabore Online. Esta aula, de número 7 na série das aulas práticas, será transmitida aos alunos do curso de graduação em Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansi, por especial deferência do professor Carlos Cruz, diretor do ProLabore. Ok? Muito bem, então vamos lá para a nossa situação de hoje. O que nós vamos tratar aqui hoje diz respeito à questão da progressividade nas alíquotas do ITBI. O mesmo raciocínio se aplica à questão da progressividade nas alíquotas do ITCD. Claro? O que nós vamos trabalhar também é o que está sumulado pelo STF, embora haja um julgado no recurso extraordinário que traz um entendimento divergente. Mas essa súmula até hoje não foi cancelada. Claro, nós temos um julgado que pode sinalizar a alteração dessa súmula no futuro. Para você que vai fazer a prova do exame de ordem e para você que se prepara na graduação, é importante saber as duas correntes. Claro, ou seja, qual é o argumento de cada uma delas. Ok? Muito bem, vejamos lá. De acordo com a lei número 11.154 de 91 do município de São Paulo, a alienação intervivos de bens imóveis está sujeita à incidência do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, a ser pago pelo adquirente. Então, quem vai pagar é o adquirente, é isso que está escrito, segundo o enunciado, na legislação, na lei de São Paulo. Sabendo você que cabe à lei dizer quem é o contribuinte do ITBI. Se a lei falou que é o adquirente e está acabado. A cobrança do imposto é feita sob o regime de alíquotas progressivas de 2%, 3%, 4% e 6%, incidentes sobre as parcelas do preço divididas em faixas de valor em tabela específica. Claro? Muito bem. Então, nessa situação, quanto mais caro o imóvel que você comprar, maior o valor do ITBI que você vai pagar. Quero dizer, a alíquota do ITBI é progressiva, cresce à medida que cresce também a base de cálculo, ou seja, o valor tributável. Tá? Muito bem. Caio está adquirindo um bem imóvel situado no município de São Paulo, cuja escritura deverá ser outorgada em 10 dias. Então, olha aqui a caracterização da pressa que eu posso ter. Ocasião em que necessariamente deverá apresentar a guia de recolhimento do imposto devidamente quitada. Ciente de que o valor da operação supera o limite da menor faixa de valor, atraindo a incidência de alíquotas superiores a 2%, Caio impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar contra o diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da Prefeitura do município de São Paulo. Esse aqui é o nome da autoridade coatora lá naquele mandado de segurança que o Caio já impetrou, para calcular e recolher o tributo à alíquota de 2% sobre o valor total da operação. Ora, se ele recolher sobre 2%, que é a menor alíquota, ele está extirpando a progressividade da tabela. Muito bem, a medida liminar foi negada sob o argumento de que o município tem competência para definir a alíquota do imposto, inclusive no regime de alíquotas progressivas, tendo por base o princípio constitucional da capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Então, o juiz negou a liminar, falou, não, o município de São Paulo está certo. Um dos princípios que rege a tributação pelos impostos
é exatamente aquele que fala da progressividade do tributo. Quer dizer, quanto mais caro o bem tributado, maior deve ser a alíquota do tributo. O juiz falou que o município de São Paulo está certo, sim. Tá? Muito bem. Considerando que a decisão denegatória da medida liminar foi publicada na imprensa oficial há 5 dias, então, há 5 dias foi publicada a liminar, adote a medida adequada para viabilizar a outorga de escritura de compra e venda do imóvel no prazo fixado, mediante o pagamento do ITBI pela menor alíquota. Ok? Muito bem, pessoal. Então, nós estamos diante de uma decisão judicial que precisa ser atacada. Claro, precisa ser questionada, precisa ser objeto de recurso perante o próprio Poder Judiciário. Claro, nós precisamos então ver qual é a natureza dessa decisão. E você vai entender que a natureza dessa decisão é a de decisão interlocutória, prevista lá no artigo 162 do CPC. Vejamos. Muito bem, olha lá. Finalmente encontrei o artigo 162 do CPC, que diz o seguinte no seu parágrafo 2º. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Muito bem, então a decisão de natureza, a decisão que concede ou que nega a medida liminar é uma decisão de natureza interlocutória, claro? É uma decisão de natureza interlocutória, ok? Então, já vimos que se a decisão é de natureza interlocutória, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Vejamos lá então no artigo 522. Do CPC. Olhe lá. Das decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento, caberá agravo no prazo de 10 dias, agravo no prazo de 10 dias. Tá? Gustavo, corta esse pedaço aqui. Coçar o nariz, é foda. Olhe lá, no artigo 522, das decisões interlocutórias, caberá agravo no prazo de 10 dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. É o nosso caso aqui. Claro, se ele não tiver a decisão que modifique a decisão interlocutória que negou a liminar, ele vai ter que recolher o tributo a maior sim. E depois vai ser um tormento para buscar esse tributo de volta. Ok? Muito bem. Então, olhe lá. O nosso caminho, então, será o agravo de instrumento. Claro? O agravo de instrumento. Definido, então, o nosso recurso, já sabemos que o prazo é de 10 dias. Ora, se o enunciado fala que a decisão foi publicada há 5 dias, estamos, então, no prazo para promover o agravo de instrumento. O agravo de instrumento está regulado lá no artigo 522 e seguintes do CPC. Olhe lá. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente,
Ora, esse tribunal competente é o tribunal para conhecer da apelação. Quem é o juiz que proferiu a decisão que a gente quer atacar? O juiz que proferiu a medida liminar foi negada. Se eu não tenho aqui o nome da vara em que o juiz oficia. No entanto, se é um tributo de natureza municipal, com certeza foi um juiz de vara de fazenda pública municipal. Se foi um juiz de direito, o tribunal competente para conhecer da apelação é o Tribunal de Justiça. Considerando que a decisão foi tomada em São Paulo, fica fácil concluir que o tribunal competente para conhecer dessa apelação será o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ok? Muito bem. Então, isso visto, voltemos lá no CPC. Olhe lá. Além de redigir o instrumento diretamente ao tribunal, a exposição através de petição com os seguintes requisitos: exposição do fato e do direito. Então tem que contar o que aconteceu, como que o direito enxerga isso. As razões do pedido da reforma da decisão. Por que eu quero outra decisão? Claro, por que eu quero outra decisão? O nome e o endereço dos advogados constantes no processo. Isso porque, quando houve a alteração do Código de Processo Civil em 95, a intimação dos advogados das partes no agravo de instrumento era feita mediante ofício na pessoa dos advogados e no seu endereço. Então era necessário que se desse conhecimento ao tribunal aonde ficava o endereço do advogado para que ele pudesse ser oficiado da interposição do agravo de instrumento. O artigo 525 fala dos documentos essenciais para a interposição do agravo de instrumento. Olhe lá, será instruída obrigatoriamente. Então aqui agora eu tenho os documentos obrigatórios. Cópia da decisão agravada. Certidão da respectiva intimação. Quero dizer, exatamente para que o tribunal possa aferir a tempestividade da interposição do agravo. E cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Claro, para que o juiz possa saber quem efetivamente é o advogado, no caso de mandar ofício para ele. Ok? Muito bem. Facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis. É lógico, facultativamente você pode juntar o que você quiser. Acompanhará a petição o pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devido. Então, tenho que também juntar o comprovante do recolhimento do preparo. Ok? Muito bem. Então, essa é a estrutura mínima do agravo de instrumento. Olhe lá, da mesma forma que cabe a antecipação dos efeitos da tutela nas ações ordinárias, aqui no agravo de instrumento vai caber o efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Claro? Então, quando a decisão for uma decisão que concede alguma coisa, o efeito é suspensivo, né? Se for uma decisão que nega alguma coisa, o que eu quero são a
antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ok? Muito bem. Acho que isso visto, nós podemos passar para o agravo propriamente dito. Então, olhe lá. O que acontece aqui em relação ao ITBI? A discussão sobre a progressividade do ITBI não é nova. Aliás, é bastante velha. O que está acontecendo aqui, nesse caso específico, é que eu tenho um ITBI com alíquotas que vão de 2% a 6%, conforme o valor do imóvel. Claro, existe uma súmula 656 do STF dizendo que, na verdade, proíbe a súmula do STF 656 proíbe a progressividade do ITBI, sob o entendimento de que o ITBI é um imposto real, ou seja, incide sobre a coisa, portanto, não considera a condição pessoal de cada um. Claro, não considera a condição pessoal de cada um, ok? Muito bem, senhores, veja só, essa súmula não foi revogada ainda. No entanto, num julgado recente, por assim dizer, foi publicado no final de 2013, do STF, a leitura que o tribunal fez do artigo 145 da Constituição foi outra. Olhe lá, vamos lá no artigo 145 da Constituição. Como é que o tribunal lia o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição ao editar a súmula 656? Olhe lá, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, olhe lá, esse sempre que possível era entendido como sempre que possível. Equivale a dizer sempre que o imposto for pessoal. Claro? Ou melhor dizendo, né? Sempre que o imposto... Ai, que saco esse trem aqui. Sempre que o imposto não for real. Já me confundi todo aqui. Sempre que o imposto for real. Então, sempre que possível, equivale sempre que o imposto for real. Desculpe, está tudo errado. Tudo bem. Sempre que possível, vai ser igual a sempre
que o imposto não for real. Então, sempre que o imposto não for real, ele será graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ora, sempre que o imposto não for real, será progressivo. Essa era a leitura que o STF fazia ao editar a súmula 656. No entanto, numa nova leitura que o STF fez, leu da seguinte forma: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Isso aqui é uma coisa. E serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, serão sempre graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então lá, nova leitura do STF. O imposto quando for possível, será pessoal. O imposto será, aí vou botar aqui, sempre graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, essa é a nova leitura. Quero dizer, o imposto será sempre progressivo. Agora, quando possível, será pessoal. Quando possível, será pessoal. Mas que será sempre progressiva, não tem dúvida. Essa é a nova leitura do STF em um recurso extraordinário. Agora, essa visão aqui é a visão da súmula 656 do STF. Ora, como é que eu vou ficar com isso na prova? Senhores, primeiro, na prova de exame de ordem, eu tenho que ter conhecimento das duas leituras do STF. Isso não tem a menor dúvida. Eu tenho que ter conhecimento das duas leituras. Claro? Agora, nesse caso específico, no caso do seu cliente, o Caio, se você adotar a nova leitura do STF, você não tem solução para o seu cliente, porque aí você vai bater firme que a decisão do magistrado está correta. Então você não tem outro caminho senão seguir a súmula 656 do STF. Ok? Muito bem. Então, feita essa advertência, espero que agora esteja claro. E vamos então dar aquele tempo regulamentar de 1h40 para que você redija o seu agravo de instrumento. Claro? Redija o seu agravo de instrumento. Ok? Muito bem. Vamos esperar então. Pare a aula ou revise aquilo que for necessário. Pare a aula e vamos voltar daqui a 1h40 com a sua redação já pronta. Ok? Muito bem.
Passados, então, o tempo regulamentar, vamos à proposta de redação do agravo de instrumento. Olhe lá, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estou dirigindo sempre ao presidente do tribunal. Por que isso? Porque eu não conheço a estrutura judiciária de todos os estados e não sei qual é o desembargador que faz o controle de admissibilidade dos agravos de instrumento. Claro? Então vamos lá. Qualificação do nosso cliente Caio. Caio, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, inscrito no CPF, residente domiciliado no endereço, vem por seu advogado, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 522 do Código de Processo Civil, interpor agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face do município de São Paulo, a ser intimado na pessoa de seu procurador, que possui domicílio funcional na rua tal, número tal, em São Paulo, em virtude de decisão interlocutória proferida nos autos de mandado de segurança, ajuizado em face do senhor diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias do Estado de São Paulo. Ok? Muito bem. Então, repare aqui, o agravo de instrumento é com pedido de antecipação da tutela recursal. Porque veja só, no mandado de segurança, eu pedi para recolher com base na alíquota mínima. E o juiz disse, não, nego. Ora, se nego, eu preciso ter esse mesmo provimento agora através do tribunal. Então eu preciso que o tribunal antecipe aquilo que ele vai me dar lá quando do julgamento do agravo. Ok? Muito bem. Dos fatos, o agravante adquiriu imóvel localizado no município de São Paulo e, em virtude desta operação, tornou-se contribuinte do ITBI devido ao agravado. O agravado é o município de São Paulo. Prestada, aqui está escrito prestação, mas está errada. Prestada a declaração cabível, o agravado exigiu o ITBI calculado com o uso de alíquotas progressivas, que variam de 2% a 6%, aplicadas sobre o valor da operação de compra e venda. Inconformado, o agravante ajuizou a ação mandamental, tendo por objeto compelir o agravado a cobrar o ITPI com o uso de alíquota mínima, diante da inexistência de autorização para cobrança do ITBI de forma progressiva. Por força do contrato de compra e venda, a escritura pública deverá ser lavrada em 10 dias, sob pena de incidência de multa a ser paga pelo agravante ao vendedor do imóvel. Tal situação levou o agravante a requerer a concessão da medida liminar nos autos da ação mandamental. No entanto, o douto juiz Acó indeferiu a medida liminar, motivo pelo qual se bate às portas do judiciário por meio desse recurso. Então, olhe lá, eu disse o que aconteceu e os motivos pelos quais eu estou vindo ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Ok? Muito bem, vou dizer agora do direito. Ao decidir, o douto magistrado fundamentou seu entendimento, dizendo que o município tem competência para definir a alíquota do imposto, inclusive no regime de alíquotas progressivas, tendo em vista o princípio constitucional da capacidade contributiva, Constituição, artigo 145, parágrafo 1º. É de se ver que o artigo da Constituição invocado pelo magistrado traz a ressalva do sempre que possível. Essa ressalva dirige-se ao legislador e deve ser entendida sua aplicação sempre que a estrutura do imposto permitir. Na verdade, essa permissão não existe quando se trata de impostos reais, ou seja,
aqueles que recaem sobre a coisa tributada, que não revela qualquer capacidade contributiva. A impossibilidade de cobrança do ITBI de forma progressiva encontra-se sumulada pelo número 656 nos seguintes termos. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Resta então demonstrada a incorreção da decisão agravada. Então, olha só, já falei dos fatos, falei do direito e disse agora por que eu quero a reforma da decisão, porque ela é equivocada, ok? Muito bem, olhe lá. Da antecipação dos efeitos da tutela, eu preciso dizer da verossimilhança das alegações. A fundamentação é relevante, pois a decisão agravada afronta o entendimento solidificado pelo egrégio STF. O dano é certo que virá, pois se não for lavrada a escritura pública de compra e venda no prazo de 10 dias, o agravante deverá pagar multa ao vendedor do imóvel. Claro, vou agora prestar as informações essenciais do agravante, nome do advogado, endereço, do agravado, nome do procurador e o endereço. Vou agora fazer pedidos. Pelo exposto, o agravante requer: presente seus requisitos com arrimo no inciso 3º do artigo 527 do CPC, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de exigir do agravante o ITBI calculado com base em alíquotas progressivas, aplicando-se a alíquota de 2%. Lógico, se você tira as alíquotas maiores que 2%, você expurgou a progressividade das alíquotas, ok? Seja o agravado intimado para, querendo, oferecer as contrarrazões que tiver. Seja o presente agravo conhecido e, quando de seu julgamento, a ele seja dado provimento para, cassando a decisão atacada, determinar ao agravado que se abstenha de exigir do agravante, aqui está faltando, está errado, né? É do agravante o ITBI, calculado com base em alíquotas progressivas, aplicando a alíquota de 2%. Veja que a estrutura é a mesma lá da ação de natureza ordinária, quando eu pedi a antecipação dos efeitos da tutela. Eu peço a antecipação aqui dos efeitos da tutela recursal e depois eu peço a tutela recursal propriamente dita. No primeiro passo, eu peço só antecipação. No fundo, lá no finalzinho, eu peço a tutela, eu peço o provimento do meu recurso propriamente dito, ok? Muito bem. Institui a petição com os seguintes documentos. Vou citar agora os documentos que são obrigatoriamente a serem juntados. Cópia da decisão agravada, cópia de intimação da decisão agravada, procuração outorgada ao advogado do agravante, prova de atuação do procurador municipal, porque é lógico, o procurador municipal não tem procuração, ele atua por força de lei, ok? Cópia do contrato de compra e venda e prova do recolhimento do preparo. Pede deferimento, São Paulo, assinatura do advogado, nome do advogado e número da sua OAB. Veja só, a primeira vez em exame de ordem que caiu como peça um agravo de instrumento foi uma confusão danada, um chorar, ranger de dentes, arrastar de correntes e outras coisas mais. Bobagem. A estrutura do agravo está todinha a partir do artigo 522 do CPC. Eu tenho certeza que você, ao longo da nossa conversa aqui, já marcou no seu CPC que vai levar para consulta, você já marcou todos os artigos relativos ao agravo de instrumento, ok? Até a nossa próxima aula, fique com Deus e bons estudos.